das políticas mais importantes de Getúlio Vargas, obviamente, é a criação do Ministério da Educação e a gratuidade e a universalidade da educação, ou seja, a abrangência que ele faz efetivamente no território nacional desse serviço. Aí me deixa muito abismado assim, a ignorância de alguns militares de defenderem esse modelo de privatização do ensino a todo custo. Porque eles estão dando um tiro no próprio pé. Você só consegue o processo de reprodução do sentido de nação, ou seja, os indivíduos se verem espelhados e se reconhecerem como partícipes de um mesmo grupo imaginário, que é a nação. Você só consegue isso se você tiver controle sobre o currículo, se você tiver controle sobre o que é ensinado, se você trabalhar esses sentidos lá. A União Europeia fez isso, gente. A União Europeia, quando precisou construir a União Europeia, ela sabia que precisava passar por cima de séculos de animosidade entre os países europeus. Os alemães não gostavam de francês, os franceses não gostavam de inglês, ingleses não gostavam de alemães, Portugal e Espanha se odiavam, todo mundo odiava a Espanha, ninguém dava bola para Portugal, estava acontecendo, mas enfim, era aquela reba na Europa, tudo que é lá. Os países nórdicos nem sabiam o que existia no resto, a Suíça finge que não era com ela. A União Europeia, para poder construir a ideia de União Europeia, ela teve que sequestrar os currículos, e foi o que ela fez. Na União Europeia, quem decide o que deve se ensinar ou não nas escolas é a União Europeia, é essa entidade supranacional. Portanto, a ideia de você ter um ensino público não diz respeito só ao pagamento, só à questão financeira, só à questão econômica. Diz também com relação a questões nacionais, diz também com relação à questão social. Aí eu me abismo vendo um bando de... Eu não sei se eles são... se as pessoas que defendem o fim do ensino público nas suas mais diversas esferas, especialmente gente oriunda do Exército, né? Se eles são mal formados ou se eles são cafajestes mesmo, entendeu? Eu acho que pode haver uma mescla das duas, né? Como diz um amigo meu, não precisa botar o ou ali. É Fernandes. E. De qualquer forma, é um tiro no pé. Ou seja, a gratuidade nesse ensino de letramento básico, que a gente chama aqui de ensino fundamental e médio, tem uma função social, tem uma função de reprodução, controle das memórias públicas, formação de sentido de nação, extremamente importante. Sem essas ferramentas, não há preservação da nação. Já pararam para pensar nisso? Vamos fazer um experimento aqui, mental, rapidinho. Vamos imaginar que eu e mais 2 de vocês aqui resolvamos criar uma nação. Nós 3. A gente decide, a gente pega lá um espaço no meio de uma ilha, em algum lugar que não tem ninguém, mapeamos, cercamos, que agora essa é a nossa nação. Nós vamos criar essa nação, a nação X. E aí nós construímos um grupo de leis para as nações, nós contamos a nossa história, montamos a nossa bandeira, criamos o nosso hino, né? Estabelecemos as nossas fronteiras e tal, tudo maravilhoso, andando muito bem. 78 anos, 80 anos depois, nós 3 morremos. O que acontece com aquela nação? Ela some no tempo. É necessário um processo de reprodução daquela nação. E onde se dá a reprodução da nação? Através da cultura, através da educação. Se você entregar essa educação para a área privada, ainda que você tente controlar os currículos, você perde esse sentido social. E foi exatamente isso que na passagem do século XIX para o século XX se deram conta. No final da Segunda Guerra Mundial, se dão conta da importância da gratuidade, da importância da ideia da universalidade do ensino público de 3º grau. Por um lado, para a produção de conhecimento científico, por outro lado, para a alteração das realidades evidentes nos territórios onde aquelas universidades estavam colocadas. Voltaram, 35 mil soldados da Segunda Guerra Mundial para Nova York. Ou seja, o sistema de saúde de Nova York, saúde psicológica, saúde social, ele vai pesar, porque essa galera veio da guerra completamente pirada, alguns deles viciados em drogas, outros deles com problemas seríssimos psicológicos. A gente não consegue nem imaginar, gente, o que é uma guerra, tá? Mesmo a gente que lê, que estuda isso, a gente tem uma noção muito abreviada.
Ou seja, o sentido da Segunda Guerra Mundial, a ideia da Segunda Guerra Mundial transformou a vida desses caras nos seus territórios. As universidades vinham e eram colocadas e criavam situações para minorar esse impacto, poder lidar com essas pessoas, oferecer a esses grupos soluções. Pesquisa, entendendo quem é essa gente, o que sofre, como é que nós podemos melhorar, tratamento, acolhimento, direcionamento de vida. Esses caras podiam estar lá comprando armas, matando gente na rua, mas de repente o cara vai fazer letras e vai estudar poesia. Ele deu um sentido para a vida dele. Isso faz toda a diferença no pós-guerra. Toda a diferença no pós-guerra. Isso não tinha sido feito lá na Primeira Guerra Mundial, gerou a sociedade doentia, fascista que gerou, e os Estados Unidos, nem a Europa estavam a fim de pagar esse preço de novo. Portanto, gente, esses dois vetores andam junto com o processo de formação. Pesquisa, ensino e transformação dos territórios onde as universidades estão colocadas. Exatamente os 3 pontos que a gente tem no Brasil. Pesquisa, ensino e extensão.